Mas enquanto o pessoal não chega, enquanto a gente não tá gravando, podem conversar normal. Não, mas apareceu uma mensagem que está abrindo, acho que para todas as audiências, pelo que eu vi. Tá subindo aqui o número. Tem muita gente no WhatsApp falando que está entrando. Tá, o grupo de hotelaria legal. tá se manifestando aqui. É. Que bom, a gente vai bater o Bruno e Marrone, hein? Boa. Essa é a meta, professor. Pronto, eu fico na segunda voz do Marrone, quer dizer, não conta nada mesmo, né? Que fica naquela. Você faz a primeira aí, Marcelo, também. Boa, vou tentar. Vamos dar mais um minutinho. Está mostrando 77 participantes, 78, tá bombando já. Sim, vou só dar mais uns 2 minutinhos e aí a gente faz a abertura. A gente já tá ao vivo no YouTube, tá? E aí eu estava comentando com o Boeger que tem esse chat aqui do lado, e aí na maioria das vezes a gente vai respondendo as perguntas ao longo do webinar, então os assuntos já são abordados na nossa pauta que a gente estruturou. Mas no final a gente, se tiver tempo, a gente responde também. Então, se vocês ficarem de olho, ver que uma pergunta ali encaixa na sua resposta, vocês já podem emendar. Bom, acho que a gente já pode começar, a gente já está com mais de 100, né? Então, vou fazer a abertura. Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda, eu faço parte do time de conteúdo e produto da Informa Markets, empresa responsável por alguns dos maiores eventos do setor de saúde, como a Feira Hospitalar, o Saúde Business Forum e o Healthcare Innovation Show, além do portal saudebusiness.com. Como estamos em isolamento social, decidimos trazer os nossos encontros para o digital e reforçar o comprometimento de unir pessoas e organizações durante um período tão difícil quanto esse. Nós já tivemos uma série de webinars com grandes nomes no mercado de saúde brasileiro sobre diversos assuntos. E hoje, para finalizar o mês digital do Hospitalar, o debate será sobre facilities em tempos de Covid-19. Nós já estamos com 115 pessoas na sala e estamos transmitindo aqui agora no Zoom e também no YouTube da Hospitalar. As gravações ficarão disponíveis por lá também. Para esse painel sobre facilities em tempos de Covid-19, temos como moderador Marcelo Boeger, consultor e gestor em hotelaria e facilities na Hospitalidade Consultoria. Ele também é nosso coordenador científico do Congresso de Facilities da Feira Hospitalar. Como debatedores, Marina Muto, superintendente de hotelaria do Hospital Sírio-Libanês, Roberto Farias, coordenador de hotelaria hospitalar da Unimed Fortaleza, Maurício Almendro, diretor de operações em saúde da Versani, e Sérgio Erlich, diretor de operações da Gocil. Gostaria de agradecer a participação de todos, podem começar. Boa tarde a todos os panelistas, todos os convidados, todos os participantes. É um enorme prazer estar com todos no dia de hoje, participando desse evento. Infelizmente, pela primeira vez, né, não estamos presencialmente no Congresso, na feira maravilhosa que acontece a todo ano, mas é uma excelente forma, né, da gente não parar e não perder conteúdo, não deixar de discutir temas tão importantes para a área de hotelaria e facilities. E com isso,
convidamos aí alguns especialistas, alguns profissionais que têm tido destaque nas suas atuações nos últimos anos, para debater hotelaria e facilities com o pano de fundo da questão do Covid, uma vez que nossos hospitais têm sofrido ajustes nos processos de higiene hospitalar, lavanderia, resíduos sólidos e toda a área de facilities como um todo, e também os hospitais de campanha, né, que surgiram em função do atendimento dos pacientes com Covid, onde nós temos aí a experiência dos debatedores também nesse tema. Então, a ideia é que todos os participantes possam fazer perguntas, a gente vai tentar respondê-las na medida do possível, né? E também a gente já tinha previamente preparado algumas perguntas para que a gente vá, né, tocando de uma maneira adequada. Nossa previsão é de 1 hora, então devemos terminar lá pelas 18, 18h10, no máximo, já encerraremos, tá bom? E para dar início, né, eu queria estar conduzindo minha primeira pergunta para a Marina e para o Sérgio, tá? E aí, se alguém mais quiser debater, a gente debate ao final. Na opinião de vocês, qual tem sido o principal impacto dos processos de operação da área de facilities adotadas para o enfrentamento e quais deram melhores resultados? Também, complemento, se existe alguma tecnologia que teve a sua implantação acelerada devido ao Covid. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, professor Marcelo. É um prazer, em nome do Hospital Sírio-Libanês. Roberto, Maurício, Sérgio, obrigado pela companhia nessa tarde. E a gente está vivendo um cenário desafiador, diferente, né, de aprendizado diário. E todos os processos e fluxos do hospital foram revisados e implantados desde os primeiros relatos da infecção do SARS-CoV, reportado pela China, né, na propagação rápida na Ásia, Europa, América e na declaração oficial da pandemia na Organização Mundial da Saúde. Então, desde então, o hospital constituiu um comitê de crise Covid que se reúne todos os dias. Nas primeiras semanas, nós nos reuníamos 2 vezes por dia para fazer a revisão de processo, fluxo, gestão de leitos, suprimento, recurso humano e adaptação dos processos e fluxos que eu já tinha dito. Para a área de hotelaria, como o professor Marcelo, eu li alguns artigos que você escreveu, Marcelo, de novo, é um novo desafio para o legado da hotelaria, né? Que tem que se reinventar e intensificar o apoio à área assistencial de maneira mais ágil e mais eficiente. Para dizer em tecnologia, muitos processos foram desenvolvidos e nós tivemos que nos adaptar rapidamente. Por exemplo, recepção. Essa recepção que hoje os hospitais têm, hoje não é a nossa realidade. A gente faz uma recepção digital. Conversamos com os nossos pacientes, né? Fazemos ligações e recebemos documentos todos de maneira digital. E para manter um calor humano, todos são conduzidos por pessoas paramentadas com EPI direto para o serviço. Outro desafio que muitas vezes para nós é um momento de muito respeito, de muita dor, nós implantamos o reconhecimento do corpo digital no óbito, que nós tivemos que nos adaptar, né? O Ministério da Saúde, na sua portaria do dia 25 de março, eles nos deu o procedimento do manejo do corpo. Então, implantamos, então, o reconhecimento do corpo digital. Outra tecnologia que, embora a gente já estávamos trabalhando, e que chegou bem no tempo da pandemia, foi o checklist digital da higiene. Então, aquele tradicional papel que as meninas, que a hospedagem usa, hoje a gente faz o checklist através de um aplicativo e que a gestão pode fazer o monitoramento da atividade com qualidade e eficiência.
Acho que essa é um pouquinho da minha contribuição. Excelente, excelente, Marina. Infelizmente, a gente tem que pensar em todo o ciclo, né? Quem chega, o desfecho de alta, que pode ser com aplausos e que pode ser por meio de óbito, infelizmente, né? A gente tem tido relatos aí de mais de 1.000 casos no país nos últimos dias, né? Extremamente preocupante, ainda em crescimento, e os hospitais têm se desdobrado mesmo. E muito obrigado por compartilhar as ações que vocês têm realizado e também nunca esquecer, né? Da humanização, da necessidade, do isolamento que essa doença, esse vírus antissocial, né, que nos pega, que a necessidade da gente aprimorar a questão da humanização em função do isolamento que o paciente é submetido. Muito bom, Marina. E vamos passar a palavra para o Sérgio, que tem alguma experiência, tem tocado aí um super hospital de campanha e tem trabalhado por meio aí da Agocil. Como que vocês têm trabalhado essas questões? Alguma adaptação? Qual foi a maior adaptação que vocês encontraram, Sérgio? Bom, obrigado a todos pelo convite, pela participação, a Fernanda, a Marina, o Maurício, o Roberto. Bom, a Agocil, como acho que todas as empresas, criamos inicialmente um comitê também. Primeiro impacto para nós sempre são vidas, a segurança das vidas. A Agocil tem 23 mil funcionários, com isso o nosso risco é grande, não dá para parar, não dá para ter tantas medidas, a gente está pelo Brasil inteiro com níveis assustadores aí. Com isso também vem o impacto financeiro, lógico, né? Alguns clientes nossos tiveram problema e reduções sem tempo, sem grandes planejamentos da nossa parte, corte de faturamento, comércio fechado, fora os hospitais, nós tivemos impactos em quase todos os segmentos, mas a Agocil trabalhou para preservar isso e ficar sustentável no mercado. Com relação às que a gente vem fazendo, hoje a Agocil, em parceria com a Einstein, estamos ali no Pacaembu, num trabalho, a limpeza não, mas na segurança e bombeiro, o serviço de bombeiro é nosso, com grande dificuldade, porque é um espaço muito grande, muito aberto, era um campo de futebol, mesmo tendo a parceria da prefeitura com outra contratação de segurança também, a Agocil vem fazendo um trabalho para contenção, familiares querendo entrar, por se tratar de um ainda misto, né? É um órgão público que está em leilão e está sendo privatizado, mas ainda tem muito perfil público e com isso as dificuldades para a implementação de tecnologia, tudo é muito difícil. A gente acompanha o trabalho da limpeza lá, da higienização, que também é bem complicado, e uma rotatividade de pessoas não é fácil, então os riscos são grandes. A Agocil, por conta de algumas tecnologias fora o que vem fazendo no Pacaembu, a gente tem trabalhado com tecnologia UVC, com desinfecção para a sola dos pés, cabines de desinfecção, sanitização de ambientes, aquele túnel de pulverização também, a Agocil já está implantando em alguns clientes. E agora, com a reabertura do mercado, né, parece que hoje saiu aí alguma coisa na mídia, deve ter data para as reaberturas, e a gente acha que isso vai ter um impacto positivo no mercado, e a Agocil está pronta para trabalhar e fazer esse trabalho em conjunto com todos os órgãos, né? Então, acho que nesse momento, eu acho que é isso que a gente tem para falar sobre esses dois temas. Excelente, Sérgio. Obrigado por compartilhar. Queria entrar na questão dos hospitais de campanha, especificamente. Eu sei que o professor Roberto, junto à Unimed de Fortaleza, tem um hospital de campanha que foi colocado contíguo ao prédio hospitalar. Muitos outros hospitais desenvolveram alguns leitos dentro do prédio ou contíguo ao estacionamento, ou na garagem, em algum lugar.
O Maurício Almendro, né, acho que estão atuando através da Versani, acho que com experiência com 3 hospitais de campanha em Recife. O Sérgio acabou de falar do Pacaembu. Eu queria ouvir um pouquinho em relação ao hospital de campanha, né? Pensando, então, nesse desafio do hospital de campanha, quem sabe da complexidade que é, né? Da pouca estrutura, apesar né, da necessidade toda que a gente tem lá. Como tem sido a experiência junto aos serviços prestados, né? Pensando em facilities, em todos os serviços de facilities que a hotelaria abarca, né? Vamos pensar na segurança, na vigilância, vamos pensar na questão da recepção do local, da questão da limpeza, da nutrição, da alimentação, da questão do resíduo sólido, ou das áreas que vocês têm a experiência que vocês vêm atuando nesses hospitais. Professor Roberto, poderia nos contar alguma coisa? Claro, boa tarde a todos. É uma experiência diferente, né? Você está numa hotelaria e de repente dentro da tua casa ter um hospital de campanha, né? Que foi implantado em 10 dias, então e tinha que estar funcionando, né? Então a Unimed Fortaleza fez um belo planejamento de preparação do hospital de campanha. Então assim começou com a estrutura. No momento que foi desenhado, vamos planejar o hospital de campanha, já juntou todo mundo, engenharia, já juntou hotelaria, a parte médica, assistencial, e todo mundo trabalhou junto desde o projeto. Então, já deu uma facilitada no pós-implantação. Então, assim, não foi tão difícil cuidar do hospital de campanha, porque nasceu junto com o projeto. Todas as ideias e todos os fluxos estavam desenhados. Então, assim, a gente colocou a conta do hospital de campanha assim, nós temos vamos trabalhar como se fosse uma unidade do hospital aqui do lado de fora. Então, tínhamos todos aqueles leitos, são 44 leitos, né, que a gente implantou. Então, o que a gente precisa para montar esse hospital e as empresas contratadas, né, todas foram chamadas e o momento foi assim, não vamos ter uma supervisão, nós vamos ter um comprometimento de fazer funcionar o hospital de campanha. Todo mundo busca exatamente essa adaptabilidade, ou seja, adaptação para esse espaço, e não cabe nesse momento a gente discutir se está certo ou está errado, cabe fazer. E a gente não teve, Marcelo, tanto problema na implantação, nem na gestão atual do hospital, com resíduo, com até fluxo de óbitos quando acontece, porque a gente desenhou tudo isso bem anteriormente, ou seja, nós fizemos uma miniatura do hospital fora no estacionamento, e a coisa veio rodando bem desde o momento do projeto. A hotelaria, nesse momento, ela foi muito, muito importante, porque quase todas as situações não assistenciais, ou seja, todos os serviços de apoio, a gente já veio com esse desenho pronto para implantar. Desenhamos modelos, carro de coleta, fluxo, processo, estava tudo desenhado para que a gente não tivesse nenhum problema no decorrer da campanha. A gente não tinha certeza do que ia acontecer, do que a Fortaleza está num momento muito, muito triste, muito cruel, onde todo dia a gente recebe notícia que a curva é exagerada, que todo mundo vai ter problema, vai faltar leito para tudo. E a gente montou um hospital de campanha com 44 leitos e existia uma estatística trabalhada que datas de pico, semanas do pico, mas nada era certo naquele momento. Então, a gente estava exatamente comparando dia a dia, como a Marina falou muito bem, todo dia tinha um comitê reunido para avaliar, e isso foi muito importante, essas reuniões, 1 ou 2 vezes por dia, para entender, olha, a curva deu certo, bateu, não bateu, precisa de funcionário, lá os parceiros da gente ficaram à disposição para ter uma equipe pronta para o atendimento, preciso de mais 2, mais 3, mais 4, já estava ali, a gente estava fazendo um treinamento paralelo com alguns, a SG, com o pessoal da segurança também, tinha um time de reserva pronto, se fosse necessário entrar, ou seja, foi uma linha de compromisso, vamos participar,
Esse é uma experiência inédita, a gente nunca passou nada por isso, assim, tão grave, né, que todo mundo está aprendendo nesse momento. Então, foi uma fase que a gente pode até falar com toda tranquilidade, assim, por pior que esteja o cenário em Fortaleza, a Unimed, a gente pode dizer que está tranquila em relação ao atendimento, em relação suas demandas, a sua equipe. Então, assim, Roberto, Oi. Eu acho que tua internet está instável, eu não estou conseguindo te ouvir com clareza, não sei se é mais também estão com esse... Está dando uma fragmentada. Então, vou ver se ela consegue retomar a tua internet enquanto eu pergunto para o Maurício e para o Sérgio onde a dificuldade é maior em função do hospital de campanha não ter a estrutura de hotelaria, PML, estrutura de roupa suja, a coleta do caminhão, enfim, teve que estruturar do zero a questão da coleta do resíduo, da entrega da comida. Queria ouvir um pouquinho da experiência, Maurício e Sérgio, se puderem comentar a complexidade que é atender em estádio, em estruturas montadas especialmente. Como que foi essa experiência? Como que está o volume de atendimento nas realidades que vocês têm atuado? Bom, boa tarde, Marcelo, colegas também, é um prazer reencontrá-los. Nós estamos atuando em 3 hospitais de campanha na cidade de Recife, que também é um polo bastante complexo aí de contaminação e tratamento desses pacientes, né? E a gente está atuando lá com um conceito de full facilities. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para algumas características desses hospitais que impactam diretamente aí na hotelaria e no bem-estar dos pacientes. Então, primeiro, as características construtivas, né? Esses hospitais, normalmente, eles ocupam prédios que estavam desocupados ou eles são construídos em espaços que não foram projetados para abrigar instituições de saúde. E tudo muito rapidamente. Então, existe aí uma dificuldade bastante grande de adaptação para cumprir todas as normas, as legislações para atendimento desses pacientes, que acaba acontecendo ali junto com a operação, o início da operação, com toda a movimentação que é feita por conta da urgência, né? Muitas vezes o hospital ele é entregue numa sexta-feira e no sábado já inaugura com o paciente internado. Então, tem um desafio aí de característica construtiva bastante grande. Tem uma questão também de revestimentos. Então, os revestimentos que são utilizados nessas estruturas não são os mesmos que a gente está acostumado dentro do hospital físico, né? Então, a gente tem que adaptar todas as nossas técnicas e equipamentos para esses novos tipos de revestimento. A distribuição de espaço, os leitos são menores, a aproximação entre os leitos, a distribuição entre internação e UTIs, etc., também é um impacto bastante grande, que traz aí um desafio para a hotelaria, né? E quando a gente fala de atendimento a esse paciente, a gente precisa lembrar que esse paciente vai para um hospital de campanha, muito provavelmente para ficar isolado do resto do mundo por 14, 15 dias, né? Sem receber visitas, sem contato com o mundo externo, como o Sérgio bem colocou, com a família do lado de fora querendo entrar para ver a pessoa, com um clima bastante tenso no entorno, né? Ali em todo o atendimento, com uma equipe que é muito mais voltada para a prevenção da contaminação do que para a amenidade. A gente sabe que na internação hospitalar tem um foco hoje muito grande nessa questão da amenidade, da experiência do paciente, e no hospital de campanha todo mundo está focado em salvar a vida do paciente, em evitar a contaminação. E, ao mesmo tempo, a gente tem todo o nosso pessoal de execução que precisa receber treinamento específico, tem que lidar com seus próprios medos. Imagino que a grande parte de que vai para um hospital de campanha tem medo de se contaminar, e é um risco também. Tem que aprender a lidar com novos equipamentos de proteção individual e coletiva. Tem toda uma mudança de rotina do que ele estava acostumado. Se ele já viesse de uma área de saúde, ou se vem de uma área que não é de saúde, mais complexo ainda, toda a instrução em um período muito rápido dessas equipes. Tá, okay? Então, a gente tem feito um trabalho, assim como a Marina comentou, que instalaram um comitê de crise no Hospital Sírio, nós também instalamos um comitê de crise desde o primeiro dia de quarentena, né? Esse comitê tem pessoas de vários segmentos da empresa e que tem produzido material constante
não só para adequar todas as necessidades técnicas dessa pandemia, mas também para trazer um certo conforto para as pessoas que estão enfrentando, aí, que não têm a possibilidade de ficar no dia a dia em casa, se isolando ou na quarentena, e que estão lá na linha de frente, pegando condução, enfrentando o risco de contaminação, vivenciando uma situação, obviamente, que os hospitais de quarentena lá de Recife, eles estão com um fluxo muito maior do que os aqui de São Paulo, com uma intensidade muito maior do que está acontecendo lá dentro. Todas as cidades do interior do estado mandaram seus pacientes para a capital, porque não tinham estruturas de atendimento. Então, isso, de certa forma, também teve uma sobrecarga inicial no hospital. Então, a gente vem trabalhando todo esse aspecto emocional das equipes, que eu acho que é fundamental para você poder levar um pouco de conforto para aqueles pacientes que, teoricamente, no hospital de campanha não estão em estado gravíssimo, estado grave, são pacientes que têm uma condição mais estável, estão conscientes, e vão ficar 14 dias lá internados, sem contato com o mundo externo. Então, assim, é um desafio bastante grande. Eu acho que todos nós aqui temos a sensação de estarmos numa estrada com neblina forte. A gente vai descobrindo mais ou menos o que acontece após cada curva, né? Mas é muito importante a gente controlar toda essa questão psicológica das equipes e trazer o que há de melhor e atualizado, porque a gente também semanalmente recebe atualizações dos órgãos legisladores, alterações de produtos, rotinas, protocolos novos. Então, a gente tem que ter uma disseminação dessa atualização muito mais rápida nesses hospitais de campanha. Excelente, excelente, Maurício. Obrigado pela contribuição. Sérgio, como que você vê essa questão, então, do hospital de campanha, do desafio que foi essa implantação e como que está no momento atual, onde vocês já provavelmente estão já conseguiram considerar os processos e criar um padrão. Ok. A implantação foi como nós imaginávamos que seria tudo isso no Brasil, no mundo inteiro, ninguém esperava. Mas, primeiro que a gente tem um hospital fantástico por trás, né? O Pacaembu está sendo administrado pelo Einstein, que, como outros hospitais de ponta do Brasil, não faria por menos. Não pouparam esforços, não pouparam tempo, não sei de valores, mas com certeza não economizaram. Eu sei de grandes apoiadores a todo o processo e os serviços de lá são de primeira linha. Lógico que com uma estrutura toda improvisada, né? Como o próprio Maurício falou, tudo é menor, tudo é compacto, tudo é num fluxo intenso, tanto de pessoas como de apoiadores de serviços terceirizados, mas não tem o que se falar desse lugar, né? De tudo que está sendo feito, de como foi feito tão rápido e com a qualidade que, para o que atende muito bem. Com relação ao serviço de apoio, o hospital contratou os mesmos apoiadores que eles têm no hospital, ou seja, os serviços são os mesmos, né? Quem tinha a limpeza com X, a segurança com Y, manteve a estrutura na maior parte dos serviços. Então, ele acaba sendo um pouco mais fácil, porque você estende a sua estrutura no apoio. E não tem o que se falar do que se vê lá. O serviço acontece tranquilo, pouquíssimas ocorrências, os familiares, isso é fato, até mesmo quando você tem algum familiar que as pessoas acabam, por algum problema, não localizando, eles acabam indo para lá procurar, mesmo muitas vezes não estando lá, mas eles procuram. Mas tudo isso faz parte do momento que a gente vive, né? Do momento que o Brasil passa. Eu acho que o principal é que não tem, como o Maurício falou também nos 3 de campanha que ele acompanha, os casos mais graves não estão sendo deslocados para esses hospitais. São casos um pouco mais simples. Nada é simples, né?
mas um pouco mais simples. Então, os riscos acabam sendo um pouco menor. Mas o que de fato fica é que o país passa por uma mudança radical em todos os pontos. Mas o principal, na limpeza, ele mudou e vai mudar, eu acho que nos próximos tempos, nos próximos meses, brutalmente, né? Antigamente você fazia higienização de áreas, salas cirúrgicas, ambientes um pouco mais fechados, mais restritos, de uma forma, a administração de outra. Hoje, a limpeza tem que ser feita de forma muito criteriosa em todas as áreas, inclusive na administração. Então, como a Marina falou, hoje a recepção é um grande foco. Antigamente, a recepção, não que um hospital como o Einstein, como o Sírio, tratasse diferente, é lógico que não, mas talvez não tivesse o carinho, a higienização que tem em outras áreas. Hoje não. Começa lá na calçada, lá em quem vem chegando, como chegam essas pessoas, até as internações e tal. Então, realmente, a limpeza passa a ser vista de outra forma. Antigamente, se via efetivo, custo. Hoje, não. Eu acho que a limpeza, o serviço de limpeza, e principalmente hospitalar, apesar que os demais também, por um bom tempo, vão passar por esse processo, passam a ser vista de outra forma. Serviços que antigamente eram tidos como mas ali ninguém vê, ali ninguém olha, né? Não precisa limpar atrás do espelho, né? Não, ali ninguém vai precisar ver tudo, né? Então, o serviço de higienização passa a ser visto com um diferencial, com qualidade, com segurança. Então, eu acho que tudo isso veio para mudar o país em todos os sentidos, né? Nós vimos aí as tecnologias sendo, na área de alimentação, mudando, música, né? A música fazendo parte do dia a dia com as lives, nós aqui em live mudando o mundo, treinamento vai poder fazer parte disso aqui agora, coisa que todo mundo era contra, mas você vai colocar um vídeo. Agora não, acho que o treinamento vai fazer parte da nossa vida dessa forma, sem precisar ficar montando turma fechada, você vai poder usar isso de forma mais clara. Mas a higienização vai passar por um processo, já está passando, mas eu acho que vai aumentar o critério, vai aumentar o rigor da higienização de uma forma muito significativa no nosso mercado. E o hospital de campanha vem com isso, né? Muito forte nisso, muito forte no tratamento interno, quem entra, área restrita, área não restrita, com que entra, qual equipamento que se usa para entrar naquela área, desde a recepção até o médico que atende o paciente. Muito bem. Obrigado, Sérgio. Lembrando a todos que eu vou vamos tentar discutir todas as perguntas que estão sendo encaminhadas ao final. Então, claro, dentro do possível, a gente tem muitas perguntas, já estou anotando juntando as similares. Quero começar aproveitando que tem uma pergunta que coincide com eu ia fazer agora, que é do Valdeci Ferreira, perguntando sobre a dificuldade na contratação do profissional de higiene não só para o hospital de campanha, mas mesmo para os hospitais nesse momento, dado até o pânico, a epidemia de informações que a gente é afetado no dia a dia pela mídia e pela situação, de fato, que é grave. A pergunta que eu quero fazer especificamente para o Maurício e para a Marina, especialmente, em relação às equipes que estão na linha de frente, como vocês têm lidado com o impacto causado pela pandemia? Sabemos que muitos colaboradores se encaixavam no grupo de risco, tiveram que ser afastados, outros foram infectados, que gerou um déficit além da demanda. A gente fez uma pesquisa com mais de 96 hospitais, acho que muitos tiveram acesso, onde a gente apresentava que 57% aumentou o absenteísmo, 55% dos hospitais pesquisados tiveram pessoal da hotelaria infectado, sendo que 18% foi infectado dentro do hospital e 37% fora. E a pergunta é, como enfrentar os desafios da alocação e contratação de equipe quando eles nunca tiveram experiência na área hospitalar para trabalhar nos hospitais, considerando os aspectos de absenteísmo, motivação, contratação e, inclusive, treinamento. Como que vocês têm lidado, Marina e
e depois os demais, especialmente o Maurício, depois a gente direciona para os demais. Eu acho que é um desafio todo dia. Se a gente pensar o quanto é importante nesse momento de crise, quando a gente tem colaboradores engajados com o propósito do seu hospital, da sua empresa, eu acho que isso essa dá o diferencial da empresa. Nós temos a nossa equipe de hotelaria em geral, que todos nós trabalhamos, são pessoas que muitas vezes encontram o trabalho em um hospital, ou numa limpeza, ou numa recepção, como um emprego, não é uma carreira, né? Então, olha como é importante a gente ter instituições que capacitam pessoas para esse momento de crise. Então, capacitação, treinamento, uma comunicação muito clara, transparente, nesse momento de crise, faz toda a diferença. E para nós tem sido muito importante. O que a gente tem feito? Logo no começo, quando todo mundo... É como se a gente estivesse trabalhando com o inimigo, a gente não sabe onde ele está, né? Então, todo mundo tem muito medo, inclusive as pessoas que estão na linha de frente. Fizemos rondas educativas para ouvir, para entender qual eram as grandes preocupações dos colaboradores. E isso foi feito com a gestão, junto com a comissão de infecção hospitalar, junto com os gestores médicos, junto com a equipe assistencial e a gestão da hotelaria. E eu vi o quanto é importante nesse momento o nosso papel dentro de um hospital grande como esse, e com certeza grande como todos nós estamos participando, todos os participantes. Olha que interessante. Em alguns momentos, a gente teve que deslocar, fazer relocações de pessoas que eram de risco em outras atividades, explicando o porquê e como eles deveriam ser feitos, apoiando a equipe assistencial em outras atividades longe da atividade de atendimento direto com o paciente. Isso é se reinventar, e isso é importante no facilities e na hotelaria. Um ponto importante é a preocupação que a equipe de hotelaria aqui do hospital teve com seus colegas. Então, logo no começo, tinha aquela dificuldade de locomoção dentro da cidade. Uma equipe foi procurar alguma área de estacionamento, porque a gente tem uma restrição de vagas dentro do complexo. Então, onde que eles poderiam vir de carro e a gente poderia ajudá-los a colocar? E isso foi feito. É um papel muito bacana dentro de uma crise. Nós tivemos colaboradores que tiveram que estender a jornada, ou então tinha muita dificuldade de voltar para casa e no dia seguinte voltar para trabalhar. Então, nós fomos atrás de uma parceria com uma rede de hotel, né? E aí, preocupado com o colaborador da rede e com nós, fizemos o treinamento dentro desse hotel. Olha, são duas áreas totalmente ali linkadas, são hotelaria, mas a hotelaria hospitalar e hotelaria, né? Então, é muito bacana essa troca nesse momento. Outro ponto que eu acho que é muito importante falar, o quanto é importante o trabalho em equipe multidisciplinar. Muito importante. As pessoas ouvirem o que nós da hotelaria olhamos no fluxo do paciente, porque muitas vezes são os meninos da recepção, da hospedagem, os manobristas que ouvem muito a opinião dos pacientes e de escutar e fazer com que esses planos de ação conseguissem atender à expectativa de alguma maneira. Então, acho que esses são os principais pontos que nós trabalhamos aqui no hospital. A questão do home office também, nós do hospital e ali na linha de frente, em alguns momentos a gente teve que fazer com que algumas pessoas trabalhassem home office, e é um desafio para o hospital, e a gente está aprendendo, e a gente precisa aprender como a gente ser mais eficiente e a gente consegue fazer. E essa é uma questão bem bacana. Tem as questões trabalhistas, como a suspensão do contrato, né, de pessoas, e a gente precisa ter uma comunicação muito transparente da institucional, né, nesse momento de crise, como é que isso é feito. Enfim, eu acho que
São tempos difíceis, é um tempo diferente, que a gente está aprendendo todo dia. Todo dia é um dia diferente, cada colaborador é uma pessoa, tem uma família atrás, a gente sempre fala que a gente tem que reconhecer todos que estão ali na linha de frente, porque de alguma maneira eles deixam suas famílias em casa e vão para o fronte com uma coragem enorme, e eu tenho muito orgulho de estar participando, de estar perto dessas pessoas que fazem, que hoje são os atores principais desse cenário. Obrigado, Marina. Excelente. Muito bom. Maurício. Bom, nós somos prioritariamente uma empresa de prestação de serviços, né, totalmente calcada em mão de obra, então nós tivemos um impacto, considero, bastante reduzido. Foi fundamental a nossa agilidade em rastrear e detectar esse grupo de risco. Como o nosso processo de recrutamento e seleção já tem um perfil específico, o nosso grupo de risco, ele teve um impacto reduzido, então nós imediatamente colocamos todos de licença remunerada e, posteriormente, a suspensão de contrato, okay? Ou, em algum caso específico, uma decisão voltada para aquele caso. Então, assim, essa questão de grupo de risco, a gente tem monitorado, o setor de medicina do trabalho, saúde ocupacional, tem divulgado diariamente boletins sobre números de afastamentos, casos confirmados, onde estão esses casos, como vamos rastrear, que ações vamos tomar quando a gente tem um caso confirmado. Em número para vocês terem uma ideia, hoje no espectro de 43 mil colaboradores, nós tivemos 1.600 aproximadamente casos confirmados, comprovadamente, por atestado e avaliação médica, tá ok? E nós, 1.600 casos suspeitos e 25 casos confirmados, tá ok? De Covid até agora, desde o primeiro dia do confinamento, isso falando em todo o Brasil, em todas as atividades que nós exercemos, tá? Especificamente na unidade de negócios para a saúde, a gente, sim, teve uma explosão de atestados médicos no início, então todo mundo começou a ter um sintoma de gripe, a ter algum sintoma que passava numa unidade de atendimento e recebia o atestado, então a gente teve aí, nós fomos campeões dentro de todas as nossas unidades de negócio, campeões dentro de todas as nossas unidades de negócios em afastamentos, mas a gente tinha diria, vantagem, um benefício, que foi, como o Sérgio comentou, o fechamento do comércio. E a gente teve uma sobra muito grande de mão de obra nas nossas operações. Então, a gente conseguiu elaborar um esquema bastante eficaz aí de treinamento e capacitação dessas pessoas para a cobertura desses afastamentos. O foco era não deixar as unidades de saúde descobertas em termos de atendimento e mão de obra. Okay? Esse programa de treinamento, ele envolveu toda uma capacitação via online, através da Universidade Corporativa, então a gente tem todos os treinamentos em vídeo, e capacitações em loco, através dos multiplicadores, que são os supervisores, as lideranças, etc. E a gente também teve o cuidado de não centralizar, por exemplo, um hospital de campanha inteiro com pessoas oriundas do shopping center, porque aí o trabalho seria muito maior. A gente fez um rodízio em todos os nossos clientes hospitalares, misturando equipes já ambientadas com equipes que estavam chegando e centralizando os novatos nas áreas semicríticas e não críticas, para que a gente pudesse também treiná-los no dia a dia da execução do serviço. Então, a gente teve esse benefício de contar com esses quadros que a gente conseguiu remanejar. Num segundo momento, houve uma queda dos atestados, não só no número de atestados, também como no número de dias de afastamento, a princípio sempre 14 dias, depois a gente tem aí afastamentos de 3 a 5 dias, tá ok? E a gente começou a investir em políticas de fortalecimento dessas equipes, do psicológico. Então, nós criamos um programa RH mais próximo de você, onde foi um representante do Recursos Humanos, um representante da Segurança do Trabalho, um representante da liderança, da gerência, em todas as unidades hospitalares, conversar com as equipes, em todos os plantões, mas não dar um treinamento em sala de aula, fazer mesmo um bate-papo, um happy hour, distribuir um brinde para todo mundo, um reconhecimento. Nós tivemos todo um trabalho feito também com
o envio desde um vídeo de toda a diretoria e do CEO da empresa, agradecendo esses colaboradores que tão bravamente enfrentam, né, o dia a dia dos hospitais, até o envio de comunicados, cartas, convites para, obviamente, mantendo todas as necessidades de distanciamento, mas para que a gente pudesse interagir e levar, primeiro, segurança para essas pessoas, porque o principal problema era medo de pegar a doença. Então, levar segurança, como usar o EPI, como se portar, como que eu entro num leito, etc. E levaram uma palavra amiga, um apoio psicológico também para as equipes interagirem. Paralelo, nós trabalhamos também semanalmente todas essas lideranças. Então, semanalmente, a gente tem videoconferências como estas, onde a gente compartilha experiências, tira dúvidas, troca figurinhas, sempre tem uma ideia boa em algum lugar que a gente pode compartilhar, etc. Então, também unindo toda essa equipe de liderança. E agora, para a retomada, a gente está trabalhando em todo um programa, um protocolo de retomada, nas áreas de saúde, nem tanto, porque elas não pararam, né? Mas em todos os outros segmentos que hoje são que a maior demanda de informações hoje, né, nessa questão de facilities para o Covid, a gente preparou um protocolo de retomada onde vai desde um aplicativo em que o colaborador diariamente responde um questionário sobre sintomas e imediatamente ele já é acionado pela medicina caso ele tenha alguma resposta positiva, né? Até um screening de testes em alguns clientes. E a gente tem um desafio, porque não adianta eu chegar com o meu protocolo pronto para o cliente. Eu preciso adaptar o meu protocolo ao protocolo do cliente e vice-versa. Então, o grande desafio foi nós interagir com todos os clientes e fazer todas as customizações necessárias para a retomada da melhor forma possível. Hoje, eu diria que o impacto do afastamento, nós já estamos sentindo meio que numa normalidade, o absenteísmo natural, a rotatividade natural. O principal aconteceu nos 45 primeiros dias do isolamento. Muito bem. Eu acho que todos sentiram. Eu acho que o primeiro impacto, até sedimentar, até a gente perceber a gravidade, cair a ficha também, que não era só uma gripezinha, que de fato tinha impacto maior, muita resistência. E eu acho que agora é o momento, né, de conseguir voltar ao padrão, e como o Sérgio comentou, o Maurício está colocando. E eu queria agora propor, começar a responder as perguntas do público que está nos assistindo, e ao final eu vou pedir para que cada um fale, e até pode incluir aquela minha última pergunta, que é qual é o legado do Covid, como a ideia de fechamento, e cada um dá o seu recado final. A gente ainda tem 20 minutos pela frente. E eu queria começar, vamos ver se o áudio do Roberto já recuperou. Especificamente, professor Roberto, tem duas perguntas de lavanderia. Uma delas é se existe algum protocolo para evitar os cruzamentos da questão da roupa, do enxoval sujo para limpo, em relação ao hospital de campanha ou mesmo área crítica. A gente sabe que tem umas questões importantes sobre essa questão da roupa, uma vez que as gotículas e fluido corpóreo podem também, né, estar sendo um risco enorme. E também, ainda em relação à roupa, professor, a questão da lavagem de capotes plásticos reutilizáveis. Se existe alguma recomendação específica sobre a reutilização dos capotes plásticos? Você tem alguma informação a respeito? Ok, o áudio está bom? Você está ouvindo agora certinho? Ótimo, então vamos lá, né? Com relação ao fluxo de roupa lá, não só do hospital de campanha, de certa forma, como eu falei, a gente, para facilitar o trabalho no hospital de campanha, a gente pensou em que o hospital de campanha era uma fragmentação do hospital todo, né? Então, assim, tudo que a gente já faz de bom lá no hospital, a gente vai copiar para o lado de cá e vai começar a conduzir no hospital de campanha. Claro que não tem toda a estrutura que tem um hospital. Você não tem a área crítica, você não tem a área, os DML, você não está com tudo montado dentro do hospital de campanha, até porque
o foco do hospital de campanha é praticamente leitos, né? A gente tem toda a estrutura de apoio, ela tem que estar ligada muito ao hospital principal, né? Tem os setores, a gente fez um fluxo para o resíduo, a gente fez um fluxo para roupa limpa, a gente fez um fluxo para roupa suja, a gente criou uma rouparia central para todo o hospital de campanha, criou uma área de armazenamento de resíduo. Então, a gente criou toda essa situação. Nós compramos carros diferenciados para que a gente não tivesse o problema de alguém trocar o carro então de cores diferentes, que é para facilitar até o manuseio da roupa, do resíduo. Ou seja, definimos todo esse fluxo de roupa para que a gente não tivesse o cruzamento, né? Saindo sempre a roupa suja pelo lado direito, por exemplo, e a roupa limpa entrando pelo lado contrário. Então, tudo isso foi redefinido para que a gente tivesse o mínimo possível de contato, né? Mínimo possível de contato, né? Conversamos com o pessoal da lavanderia sobre o movimento da roupa e colocamos um enxoval diferenciado lá dentro do hospital de campanha, né? Que como praticamente tudo Covid lá dentro do hospital de campanha, a gente tivesse uma gestão diferente, né? Um cuidado diferente, né? Preparamos o time de rouparia, de camareira, deixamos uma camareira no plantão para fazer toda essa troca quando fosse necessário, tá? E assim da mesma forma com resíduo, com alimentação, com todos os serviços necessários para o hospital de campanha, né? Esse foi um dos pontos fundamentais que a gente trabalhou com relação à roupa, né? E dentro do fluxo já estabelecido, o fluxo da rota suja, o fluxo da rota limpa, desenhado. Dentro a gente tem uma rouparia central e abriu lá no hospital de campanha uma rouparia satélite, mais uma rouparia com uma camareira lá pronta para atender somente lá, né? Com todos os cuidados, com todos os protocolos de higienização, com todos os cuidados necessários para que a gente evitasse já entregar uma roupa para o paciente contaminada, né? Então, assim, o mínimo de contaminação possível para passar, né? Esse foi um dos focos da distribuição do enxoval, né? Com relação aos capotes plásticos que a gente aqui não está usando esses capotes plásticos aqui no hospital. Então, nós estamos trabalhando muito com descartáveis e TNT, descartáveis e TNT. Então, praticamente, a gente não tem esse tipo e não desenhamos nenhum fluxo aqui no hospital para isso, né? Tá entendendo? O que a gente discute, que a gente recomenda nessa situação, é que a lavagem e a desinfecção desses capotes sejam feitas com, por exemplo, produtos tipo peróxido, produtos tipo quaternário, e que eles sejam nada de lavagem em máquinas de lavagem, isso não adianta, né? Que seja feito lavado principalmente com jateamento e vapor, né? Um pouco de jateamento do produto, em seguida o esfregamento do capote e em seguida a secagem, né? Ok? Respondido? Não estou ouvindo. Respondido. Desculpa, eu esqueci de apertar o botão do mute. Obrigado, professor Roberto. Acho que muitos têm usado descartável, mas alguns hospitais têm realmente, eu já vi essa dúvida de vários, que têm usado impermeável, é uma opção, de fato, mas tem que tomar muito cuidado com a questão da higiene, para que não se transforme em mais um risco. Eu tenho uma pergunta agora. Oi, Marina. Posso dar uma contribuição? Claro, deve. Nós tínhamos um projeto de usar uniforme privativo para os colaboradores assistenciais. Era um projeto que a gente estava trabalhando principalmente na logística da entrega e na devolução, né? E nesse momento da pandemia, nós tivemos que implantar isso de imediato. Isso fez toda a diferença, muita diferença. Então, aquele uniforme privativo que é usado na UTI, no centro cirúrgico, ele é usado nas unidades de internação também. Então, é uma contribuição que vale a pena. Eu acho que
faz o engajamento do colaborador, eu acho que faz uma diferença enorme para a expectativa dos nossos pacientes, que é um projeto bem bacana de implantar nos hospitais. Muito bom, Marina. De fato, a gente fez essa pergunta na pesquisa daqueles 96 hospitais, que inclusive vocês também nos ajudaram e participaram. 46% dos hospitais aumentaram o percentual de roupa lavada em função da prática de lavar as roupas como privativos, e é uma excelente alternativa para também garantir que essa roupa fique no hospital e não seja lavada na casa do colaborador, que a gente perderia o controle sobre a higienização e a garantia da desinfecção. Eu queria aproveitar, Marina, que você está aí falando, e queria te fazer uma pergunta, e aí o professor Roberto também acho que pode responder essa, que estão representando hospitais, que são perguntas que teve várias parecidas, né? Que é sobre a questão das cirurgias eletivas, acho que foi a Keula, como não prejudicar as outras patologias, como vem atuando sobre a hotelaria na admissão dos outros pacientes, com o fica em casa, e às vezes o paciente fica em casa e deixa de tratar outras doenças e comorbidades e até crônicas, né? A Alessandra também pergunta sobre as cirurgias eletivas, diagnóstico laboratorial e de imagem, como que vocês, tanto o Roberto como Marina, estão conseguindo adequar o tratamento do cliente normal, entre aspas, do cliente COVID? Aqui no hospital, nós fizemos uma definição de fluxos, né? Fluxo do COVID e não COVID. Cirurgias eletivas. Então, o comitê de crise estipulou uma política. Todo paciente cirúrgico, ele colhe um PCR 48 horas antes da cirurgia. Né? Isso é muito importante e é acompanhado pela nossa comissão de infecção hospitalar. Feito o resultado ok, o que é feito? Nós entramos em contato com esse paciente, fazemos todo esse atendimento, vamos dizer, de recepção na casa do paciente. Quando ele chega, ele é acompanhado direto para o quarto de destino, onde é feito a separação do fluxo do COVID e não COVID, a área limpa e a área COVID. Professor Roberto, tem trabalhado alguma separação de fluxo para esses pacientes comuns? Aqui também tem essa separação, Marcelo, mas quando começou a aparecer, a surgir a história do Covid, a Unimed tem os hospitais credenciados, né, a rede credenciada, e ela saiu, de certa forma, distribuindo, né, alguns tipos de situações, por exemplo, a parte obstétrica para um hospital conveniado, a parte cirúrgica com outro hospital que não estava focando na questão da Covid, mas mesmo assim a gente deixou tirou praticamente a cirurgia eletiva, né, como todo mundo, né, e deixou aquelas cirurgias mais necessárias, né, criou-se um fluxo totalmente Covid, não Covid, né, que hoje a gente fala fluxo Covid, fluxo não Covid, né, para atender aquelas emergências, aquelas necessidades inadiáveis, entendeu? Então, assim, a parte de exame da mesma formatação, né? Tem todo um processo, tem todo um fluxo, o paciente que não Covid, que não está no hospital, chega, faz seu exame rapidamente, então, assim, está tudo bem cronometrado. Claro, todo mundo tem falhas, aqui e acolá, um reclama mais do que o outro, um tem medo de vir, mas o grave da questão é que o próprio paciente está com medo de vir para o hospital, né? A pessoa está aquela história do fique em casa, cuidado com a contaminação, e assim, mesmo que a gente quisesse, talvez ele nem venha, né? A gente quer que ele venha, ele não vem, né? Mas a Unimed ela se preparou toda para distribuir os seus clientes, né, em hospitais da cidade que tivessem as suas especializações. Então, assim, obstetrícia ficou com um determinado hospital e cardíaco, hemodinâmica, então foi bem distribuído isso. Isso é um belo trabalho que a Unimed fez, a presidência fez, e conseguiu, né, aliás, toda a Unimed, né, conseguiu exatamente
minimizar esses impactos, né? Tem, mas a gente conseguiu minimizar bastante o impacto, ou seja, a satisfação do cliente não Covid, né? Dentro da casa da Unimed, né? Isso foi interessante. Muito bem. Professor Marcelo, eu acho outro ponto importante são os exames que podem ser feitos a domicílio. A procura tem sido muito grande, exames laboratoriais, e hoje a gente também conta com exames de ultrassom em casa, eletrocardiograma, implantação, colocação de holter, mapa. Então, isso é importante, isso é se reinventar também, né? O hospital indo até a casa das pessoas. Isso. Claro, já era uma tendência. A telemedicina também, acho que esse novo normal que os futurólogos de plantão estão tentando desenhar faz parte essa questão do uso do hospital de forma diferente, né? De realmente trabalhar com a questão da urgência e de trabalhar o home care e de trabalhar a telemedicina. E acho que são tendências que podem também suprir. Mas claro que a gente sempre vai ter questões hemodiálise, quimioterápicas, radioterápicas e tantas outras que, infelizmente, acabam sendo tratamentos e que o paciente não deve, né, deixar de ir e, pelo contrário, ele deve ver o hospital e, através da hotelaria e da área de facilities, como um ambiente seguro. Nós temos a responsabilidade de comunicar a ele, através dos nossos processos, que ele pode vir, que os fluxos são claros, são seguros e que ele não corre nenhum risco. Mas, claro que essas alternativas devem ser consideradas pelo volume que a gente tem. Eu queria aproveitar agora e fazer uma pergunta para o Maurício e para o Sérgio, começando pelo Sérgio, que eu gostaria de ouvir. Ele comentou sobre a questão do ultravioleta que eles têm usado. Há várias perguntas aparecendo aqui sobre inovação, né? Alguns lá no comecinho perguntaram inovação na limpeza terminal, se houve alguma inovação. Há perguntas específicas sobre a questão do ultravioleta tipo C, sobre a tecnologia no touch, sobre a aerosolização com peróxido de prata, como foi usado e vem sendo usado na Itália e na Espanha, sobre a desinfecção eletrostática com dióxido de cloro. Quer dizer, qual experiência? Vocês estão usando alguma dessas experiências no touch? Acho que puder rapidamente todos falarem um pouquinho se tem essa experiência. E tem uma pergunta específica, Sérgio, do Marcelo, que ele fala que você comentou sobre o turno de desinfecção e ele coloca que houve uma recomendação contrária na Anvisa e qual que é o produto que está sendo usado em pessoas. Puderem fazer um compilado dessas respostas, eu agradeço. O teu áudio está... Isso. Bom, com relação à cabine de desinfecção, hoje nós adotamos o hipoclorito de sódio e ozônio aquoso. São basicamente a base de cloro e água. São pequenas gotículas de água contendo cloro. Então, não há registro de contaminação e o percentual é aquele que se usa 99,9%. Né? Então, nós temos testado, nós estamos usando, inclusive, em alguns locais neutros nossos para ver se tem alguma contaminação ou não, mas até agora não aconteceu nada, não teve nada, então a gente está indo bem com isso. Com relação à tecnologia, a gente tem alguns parceiros, nós estamos com tecnologia UVC, são vassouras e aplicação de pulverização também manual. Tem equipamentos adaptados já no mercado, tem empresas oferecendo adaptados de maior volume, mas a gente ainda não optou por isso. A gente está indo com equipamento manual mesmo, para limpeza de ambiente. Ok? Com relação ao no-touch, mais na área da segurança, com reconhecimento facial, tirando a biometria, né, extinguindo um pouco a biometria nesse momento, não sei quanto tempo isso dura, mas indo para reconhecimento facial. Nesse momento a gente tem usado isso. Tem outras tecnologias que a gente vem aplicando, testando, mas ainda é muito teste, a gente prefere aguardar um pouquinho. Ok. Alguém mais gostaria de falar sobre no-touch ou tecnologia usada na limpeza terminal ou em alguma outra área? Maurício? Oi, Marcelo. Nós também temos um setor de planejamento e desenvolvimento que testa e homologa todas essas novas opções de mercado.
Eu acho que a gente tem ainda uma discussão que é a certificação da vigilância, né? Então, e eu entendo que um dos legados dessa pandemia vai ser a aceleração desse tipo de certificação e até a quebra de alguns padrões de conservadorismo, etc., porque a gente vai ter que implantar tecnologias que facilitem mesmo esses processos dentro, não só de hospitais, mas também de clientes corporativos, shoppings, né? Não temos ainda, algumas não têm estudos técnicos comprobatórios, estão em andamento, ok? Outras têm pareceres das entidades, pareceres da... Então, todas estão disponíveis de mercado. Eu vi uma solução muito interessante que a gente homologou de UV para esterilização de EPIs, principalmente máscaras. Bastante interessante. Agora a gente está aguardando todo o estudo bacteriológico, os exames que foram coletados depois para comprovação, tá ok? Então, acho que acontecerão muitas novidades aí nesse mercado por conta dessa necessidade. A gente tem bastante coisa para expandir. Eu sei que a vigilância da Itália, por exemplo, homologou, né, o ozônio como produto sanitizante. Então, acredito que seja um movimento mundial aí para a absorção dessas tecnologias, não só no segmento de saúde, assim como em todos os outros segmentos. Muito bem, obrigado. Só queria complementar que realmente que para o mercado vai precisar mesmo, né, de algo mais ágil para a tecnologia, porque senão acesso de escola, acesso de shopping, grandes fluxos ficarão inviáveis, né? Você vai ter que fazer filas, como está hoje aí no açougue, em alguns mercados, filas externas, esperando, entra 2, sai 2, isso numa escola não vai funcionar. Então, realmente, eu tenho certeza que a Anvisa, o nosso mercado deve atuar com um pouco mais de bom senso e liberar algumas certificações. Eu concordo com o Maurício aí que a gente precisa esperar um pouco, mas eu acho que mais à frente a gente vai falar que faz parte do legado que nós esperamos aí. Perfeito, perfeito. Acho que sim, eu acho que imagina feiras e congressos, shows musicais ou estádio de futebol, vai ser totalmente inviável fazer alguma coisa manual, acho que vai ter que ter alguma coisa de grande porte, né? Mas, enfim, nós já são 18 horas e 5 minutos, nós temos que caminhar já para a finalização. É uma pena que nós temos milhares de perguntas importantes aqui, inclusive de pessoas extremamente, um público altamente seleto, porque eu vi o Adriano Lauenstein, que é um especialista em lavanderia super Terezinha capaz, Covas, aí, uma Terezinha honra Covas, e tantos outros aí, pessoal prestigiando aí nosso evento. Fico muito feliz e agradeço a participação de todos. Mas eu gostaria, então, infelizmente não poderemos responder a todos aqui todas as perguntas. Parece que o nosso webinar é um dos recordes aí de busca, tivemos mais de 500 inscritos. Fico muito feliz de ver o interesse e o movimento das pessoas sobre um tema até então. Higiene sempre, né, entrava pelas portas dos fundos, de alguma maneira sempre foi muito difícil conseguir orçamento, sempre era um tema difícil de aprovação. Não sei se volta tudo, somente humana é limitada a ponto de a gente esquecer tudo e voltar ao que era exatamente antes, ou se fica algum legado. E esta justamente a minha pergunta final, e já aproveito para que quando cada um se manifeste, já dê o recado final. Se puder falar também como te buscar em redes sociais, caso você tenha interesse, fica à disposição também para que possam seguir vocês e ouvir mais sobre o que vocês têm para dizer. Então, vamos começar aí, como somos todos muito cavaleiros aqui, passando a palavra para a nossa querida Marina, falando então, como que você enxerga legado Covid depois que isso tudo acabar, espero que acabe o quanto antes. Na pesquisa que a gente fez, havia algo como reconhecimento de equipe, de hotelaria, de CCH aumentado, maior percepção de higiene por parte do cliente, equipe aumentando o repertório e ainda um percentual de quase 13% dizendo que não tem legado algum, que tudo volta ao que era antes. Qual é a tua opinião, Marina, e demais?
Na minha opinião, agora nós estamos em novos tempos e a pandemia está impondo uma nova maneira de comportamento. Os profissionais de hotelaria e facilities têm mais um desafio, né, Marcelo? Você mesmo diz isso nos seus artigos, que nós temos que inovar os nossos processos, nós temos que usar a tecnologia ao nosso a favor, né? A gente precisa estudar mais, precisa escrever mais, compartilhar mais nossas experiências, realçar a humanidade, que eu acho que nesse momento de confinamento social é o que a gente está precisando, realçar a humanidade com um propósito de empatia. Como é que a gente vai trabalhar com as pessoas, porque é com as pessoas com quem a gente trabalha, para uma retomada de uma nova era pós-Covid. Eu não tenho dúvida que nós teremos que nos reinventar. Como éramos até janeiro de 2020, nós não seremos em janeiro de 2021. Por todos os... a gente conversou muito sobre o assunto e todo mundo deu sua contribuição. Agradeço Roberto, Maurício, Sérgio, professor Marcelo, que é esse momento que a gente precisa se unir na hotelaria. Conversar mais, compartilhar, falar sobre as nossas experiências, de que maneira a gente pode trazer um mundo melhor, não só para a hotelaria, mas para as pessoas que trabalham nela, né? Muito importante. E eu queria parabenizar todo mundo que está participando desse encontro. Para mim é uma emoção muito grande. Eu estou aqui com a minha equipe, eu tenho que agradecê-las, todo o apoio, todas as alunas do professor Marcelo, grande formador de pessoas. E eu acho que isso é importante, formar pessoas, porque são as pessoas que fazem a diferença no momento de pandemia. Muito obrigada. Eu posso deixar depois meu contato, meu e-mail, ali no link do bate-papo, e eu fico super à disposição. Muito obrigada por ter participado, foi um prazer muito grande. Obrigado, Marina. Você acrescentou demais aí nesse bate-papo. Obrigado por ter participado. Eu sei que você está super necessária aí no hospital agora. Mando um beijo para todas as meninas da equipe. São realmente pessoas incríveis e tenho certeza que fazem toda a diferença aí junto aos pacientes. Vamos lá. Maurício, você poderia, por gentileza, dar a tua opinião e fazer um fechamento e contar um pouquinho o que você vê de legado? Bom, hoje mesmo, num treinamento às 14 horas, eu iniciei o treinamento mencionando que o Facilities mudou daqui para frente. Nós não seremos mais os mesmos. Não sei se as pessoas, o comportamento humano, como isso vai evoluir pós-pandemia, mas a gestão de infraestrutura ela vai ter outra função dentro do ativo do prédio, do ativo hospitalar, né? Assim como dentro do shopping, dentro do escritório corporativo, de todas as outras estruturas. Mudou no sentido de que nós teremos muito mais supervisão. Então, hoje a Marina sabe disso, no hospital a gente tem muitos olhares para ver o que está sendo feito na área de higiene, na área de segurança, na área de manutenção. Nos outros segmentos, esses olhares não eram tão detalhados, mas passarão a ser. Eu, quando for a um estabelecimento, eu quero ver se a limpeza está corretamente sendo realizada, se a manutenção foi devidamente operacionalizada. Eu acho que migraremos conceitos do hospital para todos os outros setores. Então, gestão de leitos vai migrar para hotéis. O hotel vai ter que lacrar, vai ter que garantir, vai ter que... Tudo isso vai acontecer muito rapidamente nos próximos 12 meses no máximo. Okay? Então, eu acho que essa questão, o Facilities vai mudar. Não adianta mais que a gente vai ter que absorver todos esses protocolos, técnicas e tecnologias. Eu acho que também muda a nossa forma de trabalhar. Então, aqui mesmo é um exemplo, né? Eu acho que a gente vai se questionar mais se eu preciso ir até aquele local para fazer a reunião, eu preciso estar presente. Acho que a gente vai absorver muito mais as ferramentas tecnológicas, assim como na tecnologia da informação, na execução de serviços de facilities. Câmeras com detecção termográfica, todos esses equipamentos que estão vindo para a higiene, tudo que diz respeito a mapeamento e determinação de parâmetros por facilities, né?
Então, eu acho que isso também muda. E a gente, no hospital, já tem essa visão, mas nos outros segmentos, a gente vai adotar uma visão social do Facilities, porque o Facilities é responsável no shopping por evitar um percentual de contaminação. A gente sabe que no hospital não pode ter cruzamento, que não pode ter infecção, mas nos outros segmentos a gente tinha uma visão mais de execução. E agora a gente tem uma responsabilidade social também dentro dos serviços de Facilities. Então, eu acho que isso muda enormemente, principalmente nos outros segmentos. Quero agradecer aos palestrantes, muito bom reencontrá-los, a todos os presentes aqui na audiência, pessoas que eu conheço já de longa data, Marcelo, sempre um prazer conversar com você, a Fernanda, que organizou o evento. Vocês me encontram no LinkedIn ou no site da Versani Sandrini diretamente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Maurício. Como sempre, perfeito, importante tua participação. Quero passar a palavra ao Sérgio também para colocar a sua contribuição e dar um panorama de como enxerga daqui para frente, que legado que fica, o que não fica, como que você enxerga tudo isso e teu recado final. Ok. Eu acho que o nosso legado já está presente no nosso dia a dia, né? Tudo que o mundo vem fazendo, online, os aplicativos já vinham acontecendo e agora de forma muito mais dinâmica e ampliado. O que a Marina falou tem toda a razão. Eu falar assim, vou repetir o que a Marina falou, já estava o ano passado, o mês desse ano, com o ano que vem, não tem nada a ver, nunca mais vai existir, acabou. Eu acho que todos os nossos serviços, tudo que nós fazíamos de uma forma, agora será de outra. Eu acho que com muito mais... eu acho que eu podia usar a palavra segurança, com muito mais segurança em tudo que nós vamos fazer. A limpeza, a própria segurança, eu acho que os critérios de contratação, eu acho que os critérios de colaboradores, o home office, tudo isso veio para ficar. Eu acho que a gente aprendeu a trabalhar de forma diferente. As reuniões, como o Maurício falou, as reuniões online, elas se aplicam tanto quanto a presencial, até muitas vezes você consegue até ser mais produtivo na online, porque você vai direto ao assunto e, como a Marina falou também, a equipe dela está presente, então, quer dizer, dúvidas você resolve ali na hora, consulta um, consulta o outro e resolve. Então, eu acho que o Brasil nunca mais vai ser como foi. E nós, da prestação de serviços, temos que enxergar isso como uma oportunidade mesmo, né? Porque a tecnologia, algumas delas vão ser homologadas, outras não, outras acabam sendo exageradas pelo comercial. Então, mas eu acho que o Brasil mudou, acho que o mundo mudou, as pessoas têm que pensar muito mais em si próprio, na família, mudou esse laço com a família, com as pessoas, as coisas vinham sendo muito jogadas, né, judiada, a família sendo colocada de lado, e acho que mudou, o país mudou, e o legado é esse, eu acho a tecnologia com segurança, tanto na limpeza, na higienização, o Facilities mudou, e quero agradecer a oportunidade, eu coloquei meu e-mail ali do lado, para contato, mas eu estou no LinkedIn também, se precisar me encontrar pela página da Gocil também, estou à disposição, e muito obrigado a todos pelo convite, a Fernanda, você, e estou aberto a novas oportunidades de participar de um fórum desse, seja como ouvinte ou participando diretamente. Muito obrigado. Excelente, Sérgio. Parabéns pelo belo trabalho que vocês estão realizando junto ao Einstein no Pacaembu. E obrigado pelas palavras e pelas ideias aí de visão de futuro. Queria fechar aí com o professor Roberto, depois queria eu fazer um breve final e passar para a Fernanda a palavra. Então, professor Roberto, como que você enxerga, e da tua perspectiva, estando aí à frente da Unimed Fortaleza, aí num dos pontos também, como São Paulo, que é crítico dentro de um hospital, de uma cooperativa médica, de um hospital tão importante como a Unimed Fortaleza? Boa noite a todos. Foi sensacional a presença nesse evento, né, nesse debate, né? O que a gente vê, Marcelo, assim, um pouquinho mais velho eu sou, né?
Então, assim, a gente já conhece a limpeza desde o porão da Santa Maria Pinta e Nina de Cabral, né, quando veio para cá, para o Brasil. Né? Então, assim, o que a gente percebe é que a cada momento desse, principalmente esse da Covid, é a nossa relação, principalmente na higienização e limpeza. Né? A gente vem trabalhando há muitos anos com essa história de higienização e limpeza. Eu me lembro muito bem quando a gente chegava numa determinada instituição com um produto para lavar a mão e o cara falava assim, mas você está maluco? Lavar a mão, para que isso? Né? Tá entendendo? E hoje a gente tem essa necessidade, né? Praticamente como segurança de vida, né? É lei, né? Virou lei, entendeu? E a gente dá vontade de começar a sorrir, né? Nossa, a gente teve tanto sacrifício lá atrás para poder fazer alguém comprar 1 litro de sabonete e agora todo mundo é obrigado a ter isso em casa, né? Muito interessante, né? Eu acho que o momento o propósito, na realidade, a sedimentação do conceito de que higiene é saúde. Se a gente não tiver focado nessa relação, né, que higiene é saúde, não adianta a gente só pensar na higienização, na limpeza hospitalar. A gente tem que pensar isso. Imagina nesse momento, quantas matérias foram publicadas sobre carrinho de supermercado, ali tem não sei quantas bactérias, ali tem não sei o quanto, não sei o quê, e tal. E a gente nunca ficou atento a essa necessidade quanto é hoje, né? A gente pensava que só deveria limpar hospitais porque ali temos risco de infecção, risco de contaminação, etc, etc. Mas o mundo inteiro tem todo o ambiente tem esse risco, tem essa percepção. Hoje eu acredito que o legado que vai ficar é esse conceito: eu preciso da higiene, eu preciso ser profissional, eu preciso profissionalizar essa relação ambiente limpo e saudável. Né? E isso a hotelaria, né? A hotelaria que vem se firmando com o passar do tempo, graças a você, Marcelo, que é um dos ícones desse mundo, né? Tá cheio de seguidores, né? Eu sou um deles, tá? Então, assim, a gente fica muito feliz, não que por conta do Covid, mas a gente fica muito feliz que, assim, grande parte dos resultados do salva-vida está na hotelaria. A hotelaria contribui absurdamente para um momento desse, para a gente manter pacientes higienizados, leitos higienizados, resíduos retirados no momento certo, ou seja, o ambiente em perfeita condição de uso. Né? Então, parabéns a todo mundo, a todos que fazem hotelaria. Né? Parabéns, Marina, fantásticas suas palavras. Maurício, prazer revê-lo. Né? Sérgio, muito bom ter você aqui. Fernanda, muito obrigado. Marcelo, professor Marcelo, muito obrigado pelo momento, pela oportunidade de estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Roberto. Queria rapidamente finalizar e passar a palavra para a Fernanda para finalizar de fato. Foi importante esse debate. Debates como esses têm que acontecer mesmo. A Informa cumpre aí seu papel de sempre reunir as pessoas, os gestores e poder discutir assuntos, né, tão grandes. A gente passou meses discutindo uma programação para o Congresso, né, que aconteceria esta semana passada, né, dentro da feira. E aí a gente está discutindo Covid, quer dizer, a gente tem que discutir, porque a hotelaria, como tudo, né, que se oferece ao cliente, mudou. Só que a hotelaria e todo o serviço de facilities passa por uma ideia, como o Maurício falou muito bem, não só para o hospital. Não basta ser limpo e não basta ser seguro. Vai ter que parecer limpo e parecer seguro, tanto para o hotel, para a padaria, para o shopping, para a locadora de carro, para qualquer serviço. As pessoas irão olhar 30 vezes antes de consumir se vão se ver em risco. Então, acho que nosso conhecimento, de nós que estamos aqui, de todos que estão nos assistindo, aí, a plateia inteira, gente extremamente competente, estamos aqui neste momento para fazer diferença e dar nossa contribuição. Fora isso, como o Sérgio muito bem falou, há uma nova convivência, há uma nova maneira de se relacionar com a família, relacionar com a natureza, relacionar com Deus. Eu acho que
estava chegando num ponto insustentável, né? Já tinha um monte de números que provavam isso, mas o ser humano bate a cabeça contra a ponta da faca mesmo. Acho que precisava de uma situação. Não que seja bom, mas talvez, como a nossa querida Luciana, também que está aqui, lá de Teresópolis, sempre fala, não pode ser que tudo isso que aconteceu não vai ter nem... Vamos fazer valer a pena, vamos fazer todas essas mortes, né, que tenham tido pelo menos algum aprendizado. E eu acho que tem muito aprendizado para todos nós, em qualquer área, para os médicos, para os enfermeiros, para o auxiliar de higiene e para o gestor. A liderança teve que reaprender muita coisa que lia em livro e às vezes não aplicava, e agora tem que ir na ponta e revisitar processo, e motivar a equipe, e pensar em saúde mental. Saúde mental sempre foi importante, resíduo sólido sempre foi importante, mas agora a gente está olhando o cruzamento de resíduo, de roupa suja, com um olhar diferente. Estamos cobrando a lavanderia com um olhar diferente, seja você um motel, um hotel, um hospital, qualquer meio de hospedagem ou qualquer empresa de serviços. Então, eu queria aqui colocar meu agradecimento, pedir desculpas por aqueles que eu não consegui, que não conseguimos responder todas as perguntas. Pretendemos discutir isso individualmente, tentar responder, vocês têm acesso a essas informações. Quem não pôde assistir inteiro, fica gravado aí no site da Informa, a Fernanda vai comentar sobre isso. Fica aqui meu abraço e agradecimento a todos vocês, Marina, Roberto, Maurício, Sérgio, pela brilhante contribuição ao setor na tarde de hoje. Fernanda. Bom, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos vocês, Roberto, Marina, Maurício, Sérgio, Marcelo, pela moderação, foi muito legal, o conteúdo foi excelente. E uma das coisas que eu mais gostei de assistir esse webinar, que foi diferente dos outros, foi, primeiro, a comunidade de facilities, que é muito engajada, e também a relação de vocês com a audiência, respondendo e fazendo trocas o tempo inteiro. Como próximos passos, o nosso próximo webinar será sobre deshospitalização no dia 4 de junho, em parceria com a Econsad. Esse webinar de hoje vai ficar disponível no YouTube da Hospitalar, que chama Hospitalar Feira. E agora a gente vai deixar um QR Code com uma pesquisa que toma alguns minutinhos só. E eu peço que para vocês, por favor, respondam. É muito importante a opinião de vocês. E agradecer novamente pelo conteúdo do debate, foi realmente muito legal. E eu espero poder contar com a participação de vocês nos nossos próximos eventos, sejam eles digitais ou físicos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.